Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a 10ª edição do programa Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema hoje nós vamos falar hoje a respeito dos 25 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. Ligue e exponha a sua verdade. Vale pergunta, vale comentário, só não vale deixar de participar. Além de você que participa de casa, participam aqui no estúdio Juarez Gomes. O Juarez é doutorando em Direito Constitucional e coordenador geral do primeiro Fórum Nacional de Direito Constitucional. Participa também Sidney Guerra, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, doutor em Sociologia, mestre em Direito Constitucional, filósofo e teólogo. Participa também Ricardo Barreto, mestrando em Direito Comparado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e presidente da Associação Cearense dos Magistrados. E, claro, nosso comentarista, Irã Ribeiro. Boa noite, senhores. Prazer recebê-los. 2 estreias aqui no A Verdade. Vamos agora 1 hora desse nosso debate importante. 25 anos de promulgação da nossa Constituição Federal. E eu começo com um comentário que eu encontrei hoje, por acaso, num livro bastante antigo, uma coleção muito interessante que eu recomendo, chamado Histórias do Poder, 100 anos de política, diversos pensadores políticos. E o Miguel Reale, jurista, dizia o seguinte: a Constituição de 1988 foi feita por iluminados e não por iluministas. Ele queria dizer, dentre as críticas dele, que eram muitas coisas inexequíveis e, abre aspas, uma novela normativa. Eu queria saber a opinião de vocês. Podemos começar pelo Juarez? Sim. Pode ser? Boa noite. Boa noite. Esse aspecto da fala do Miguel Reale, do jurista Miguel Reale, é interessante porque o momento que nós vivemos em 1988 era um momento em que o Brasil estava ressurgindo de uma situação muito tenebrosa, que era o período do regime de exceção, dos militares. Então, havia uma necessidade muito grande naquela época de trazer à tona direitos que até então eram preteridos, né, pela sociedade. E o Constituinte de 88, ele nessa condição de iluminado, né, e não de iluminista, qual era a ideia? Era trazendo todo esse influxo do que aconteceu antes de 88, no período que antecedeu a 88, colocar na Constituição todos os aspectos que pudessem dar uma vida com maior dignidade, uma condição social com maior dignidade para aquelas pessoas, em face daquela situação que era vivida naquele momento. Então, essa situação de iluminado era uma situação material em que aquelas pessoas tinham realmente vivido esse período tenebroso anterior a 88, então a ideia era transportar para o texto constitucional essas garantias e transformou a Constituição de 88 num documento muito longo, muito extenso, em que se tentava colocar ali quase fazer uma previsão de tudo que a sociedade precisaria para sair daquela situação e passar a ter um ânimo novo, uma vida nova a partir daquele texto constitucional. Então, a ideia do Miguel Reale, a meu ver, era essa no comentário que ele fez na obra, foi a de que essas pessoas estavam preocupadas com essa transição o mais rápido possível, o mais efetivamente possível. E essa novela normativa, assim, ela, de alguma forma, por trazer esse ranço da ditadura e talvez exageradamente contemplar diversos mecanismos contra a ditadura, você acha que travou um pouco a evolução dela? Eu acho que a Constituição, ela se viu, no meu entender, boa noite a todos, ela se viu num avanço. Deixamos de ter um avanço. Ela traz no preâmbulo dela, no bojo do preâmbulo dela, a condição de liberdade, fraternidade e igualdade, está bem explícito no preâmbulo, mas eu acho que houve um avanço. Apesar da ansiedade dessa mudança da ditadura, de um Estado mais autoritário para um Estado mais de liberdade, é normal que haja esse avanço no sentido de que a Constituição como carta política. Acho que nós esquecemos um pouquinho, pelo menos, eu gosto sempre de tratar a Constituição não como uma lei magna, eu respeito todos os doutrinadores que tratam a Constituição. Eu acho que a Constituição é uma Constituição, é uma carta política que abre o Estado. Ela deve ser seguida, né? Por exemplo, os poderes estão lá, bem divididos, o poder executivo, o poder judiciário,
o Poder Legislativo devem seguir a Constituição. Se algum desses poderes não segue a Constituição, de cunho normativo, o erro não está na Constituição. Eu acho que houve um avanço. É bom para o país o avanço, inclusive, do voto, o avanço das mudanças das participações, a mudança que teve dos direitos sociais, o que nos foi dado. Então, eu não vejo isso como uma novela, apesar do termo, talvez, porque a novela é capítulo em cima de capítulo. Eu acho que nós evoluímos muito. Nós temos alguns evolução em relação à anterior. A anterior. Nós tivemos constituições muito interessantes na nossa história. A Constituição da República foi interessante. Nós não podemos esquecer esse historicismo constitucional. Por exemplo, nós vamos falar da Constituição atual da medida provisória. A medida provisória já tinha ela em 1824. A primeira Constituição já tratava da medida provisória. Nós tratamos da medida provisória, lá era pelo Legislativo, agora está pelo Executivo. Mas causa um rebuliço a medida provisória, né? Com certeza. E principalmente, regra, ninguém aceita. E principalmente uma coisa que tem uma problemática nessa Constituição. A Constituição que foi votada, conforme nós estamos falando aqui, o professor Juarez falou, a Constituição votada, aquela que Ulisses Guimarães levantou, não falava da medida provisória. Ou seja, a medida provisória que está no texto constitucional de hoje, ela não foi votada. No fundo, ela não foi votada. E como ela entrou? Esqueceram. Como ela entrou na redação? Ela entrou na redação depois. É o chamado bode. Inclusive entrou depois, ela não tinha sido votada especificamente da medida provisória, quer dizer, nós temos no fundo duas Constituições. Já está albergada a Constituição por essa que nós estamos lendo agora. Mas foi distribuída a Constituição votada sem a medida provisória. Mas isso não afeta a Carta Política. A Constituição, ela na verdade, ela abre o Estado, ela institui um Estado democrático. Se nós formos apegar em alguma literatura, o Estado é democrático no preâmbulo, depois no texto dela fala Estado democrático de direito, na verdade é um Estado de direito. Nós instituímos um Estado, esse Estado, houve essa mudança, é interessante essa mudança, é interessante que nós venhamos a pensar nos nossos direitos. É uma Constituição cidadã, começou a dar... Era a pergunta que eu ia fazer, inclusive, passando para o Ricardo. A questão da Constituição cidadã. É realmente cidadã? Eu já ouvi algumas críticas de que ela pensou muito no direito e teria deixado o dever um pouco esquecido. Vocês concordam com isso, Ricardo? Hamilton, antes de entrar nesse questionamento, eu queria só saudar os alunos do Centro Acadêmico FIC Estácio e parabenizá-los pela iniciativa de criar esse seminário de Direito Constitucional. Ao meu ver, isso é um indicativo de que a juventude hoje se importa mais com a questão da Constituição, uns questionamentos que são... Hoje a Constituição está mais na vida do cidadão. Então, a juventude, no momento que você tem hoje uma gama muito grande de jovens nas faculdades de Direito. Então, o questionamento sobre as teses, sobre as questões que ela envolve, se dá num momento muito importante, principalmente quando você comemora aí os 25 anos de... Explica só o que é esse fórum. O fórum acontece onde? É um seminário que terá início a partir da próxima quarta-feira, que se estenderá até quinta-feira, se estenderá até o sábado, e lá serão discutidos com a presença de professores importantes da magnitude, por exemplo, de Jorge Hélio, professor Valmir Pontes. Eles discutirão os ganhos que a Constituição de 88 nos trouxe, né? Voltando ao que Estudantes de direito e sociedade em geral? Sociedade de modo geral. Okay. Já existem lá mais de 500 inscritos. Continua. De qualquer modo, voltando à sua pergunta, eu entendo que críticas à parte, sejam elas doutrinárias ou de ordem prática, nós temos que reconhecer que a Constituição Federal de 88 deu um passo seguro na direção de um país mais acolhedor para o seu cidadão. Nós vimos de uma ditadura de 25 anos, com a restrição muito grande das liberdades individuais. Por essa razão, é natural que a Constituição de 88 tenha, sim, albergado um número muito grande de artigos, né? Criticam-na por ser uma Constituição até muitas vezes casuística, mas é uma reação quase natural diante de um estado de coisas que vinha de muita restrição, né? Nós tínhamos a Constituição de 67, a emenda constitucional de 67, a vigente era 67. Nós tivemos na Constituição de 64, emendada pela Constituição de 67,
25 emendas constitucionais. E, sob a égide daquela Constituição, nós tínhamos duas leis infraconstitucionais extremamente rigorosas no que diz respeito às liberdades individuais, que é a Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional. Então, é natural que aqueles constituintes que, em 88, fizeram a Carta, na tentativa de colocar para trás aquela gama de situação, aquele passado, de realmente colocar o passado em seu lugar, eles tivessem, eles excedessem nesse cuidado, prevendo na Constituição questões que não deveriam estar a rigor, se você for olhar sob o ponto de vista doutrinário, não deveriam estar lá. Mas foi um passo seguro em direção ao país melhor. Por exemplo, não deveria estar lá? Nós temos a gente tem regulamentações. Colégio Dom Pedro II. Por exemplo, o caso do Colégio Dom Pedro II, que está nas disposições transitórias, não é isso? Ou está no próprio... Está dizendo lá na Constituição que o Colégio Dom Pedro II é uma instituição regida pela União. Isso. Né? Regulada pela União. Isso aí não devia estar na Constituição. Um exemplo muito bom do que eu disse. Irã Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite. Tão bom falar aqui sobre a nossa Constituição, né? Um avanço em 88, depois de momentos difíceis, de uma ditadura, né? Tem gente até que diz que foi uma contra-ditadura, né? Mas isso é outro assunto, né? Mas aí lança-se a Constituição e o Brasil cresce. E nós, brasileiros, esperávamos um protecionismo bom para o povo e não é bem o que hoje eu sinto. Hoje, algumas críticas nós costumamos ler sobre que é muito extensa a nossa Constituição. Comparada, por exemplo, com os Estados Unidos da América, nós temos, né, uma Constituição muito mais ampla e, como muito ampla, cobre muitos aspectos e toda mudança na Constituição requer um quórum especializado, uma quantidade de votos especializados e coisas muito mais complexas de ser conseguido na Câmara Federal, né, no Congresso Federal. Então, eu também tenho este pensamento. Acho que a nossa Constituição é muito ampla, muito vasta, e, de repente, muitos assuntos não podem ser alterados porque precisa de uma PEC, né, um projeto de emenda da Constituição, que é um assunto muito demorado de se conseguir no Congresso, né? Nós temos coisas aí como a educação, nós temos fatos aí como dessa criança aí, da idade de criminalidade ou não tem idade de criminalidade, né? Da quantidade de deputados, da quantidade de senadores, que de repente a população, e aqui eu falo como população, não tem a sapiência dos doutores, mas como população do meu país, eu acho que muitas dessas coisas já venceram. Tá certo? A gente vê muita gente falando nessa quantidade imensa de deputados e de senadores, com vontade de trocar. O Irã tocou num assunto fundamental. A gente está numa época mundial de muita velocidade, muita mudança, muita necessidade de mudança. Eu queria saber de vocês se é ajustado. A Constituição nem pode ser rígida demais, que não acompanha as mudanças do tempo, nem pode ser flexível demais, que fique à mercê de algum governante mais... astuto. Ou com tendências ditatoriais. A Constituição do Brasil, promulgada em 88, está bem ajustada, é isso? Eu diria que a Constituição brasileira de 88 ela é quase que um rito de passagem. Ela foi, naquele momento histórico, ela foi importante albergar, por mais que você diga que houve um excesso na inclusão de determinadas questões dentro da Constituição de 88, você há de convir que era importante naquele momento que se protegesse alguns direitos fundamentais. E eu acho que ela é rito de passagem, e isso está se mostrando na prática, porque hoje, na data de hoje, nós temos 71 emendas à Constituição de 88. Talvez já fosse o momento de nós repensarmos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, uma ruptura com... Mas nessa nova Assembleia, a mudança constitucional teria um mecanismo mais fácil ou do jeito que está? Eu acho que nós teríamos já, nesse momento, amadurecido as questões que naquele momento eram cruciais, nós estamos num segundo momento, um momento de maior maturidade. Eu acho que é complicado, por exemplo, pedindo desculpas aqui ao Irã,
na comparação que ele faz com a Constituição americana, porque nós temos que lembrar que o sistema americano de common law, embora você tenha ali poucos artigos dentro da Constituição, ele é formado, o sistema jurídico, o sistema de justiça americano, ele é formado em cima de casos, né? Então, esses casos, a Suprema Corte americana domina o direito constitucional e os casos que ela julga diariamente se incorporam de tal forma ao direito constitucional que é como se você tivesse uma Constituição em ebulição. Então, não é verdade que ela se restringe somente aos artigos que você encontra no documento escrito. Eu quero saber do Juarez e do Sidney essa questão do ajuste, velocidade e mudança. Esse aspecto dos ajustes, né, da Constituição brasileira é uma Constituição que tem alguns atributos de rigidez. As alterações constitucionais, elas carecem de quórum específico para fazer essas alterações. A meu ver, isso é até interessante, porque nós temos uma tendência brasileira de não haver continuidade do Estado, e sim do governo. Então, cada vez que se mudam os gestores, esses gestores dão uma silhueta ao Estado que se parece com a que ele imagina. Então, se você deixa a Constituição com uma certa facilidade de mudança, então isso aí vai favorecer a essa alteração que pode... O nosso momento histórico atual está de bom tamanho. Eu acho que esse aspecto da alteração constitucional, da troca da Constituição, dos termos da Constituição, do jeito que está, eu acho que oferece uma certa segurança. Se nós flexibilizarmos um pouco mais isso aí, talvez tenhamos problemas adiante. Agora, um aspecto que eu acho que a Constituição de 88, ela deixou um espaço muito grande para as soluções, é no aspecto da programação. Ela é uma Constituição que, em vários aspectos, ela trata da temática, mas sob o ponto de vista programático, remetendo isso à legislação infraconstitucional. Legislação essa infraconstitucional que, em alguns temas, ainda hoje não chegou. Então, a Constituição, nesse aspecto de ser programática, ela deixando esses espaços para a lei infraconstitucional. Você está falando das regulamentações. Ela garante um direito de forma abstrata, mas não diz como é que esse direito seria garantido. E remete isso à legislação infraconstitucional. Como essa legislação infraconstitucional não vem, automaticamente na cultura popular, na cultura do cidadão brasileiro, é como se a Constituição não tivesse o poder que ela pensa que tem. Ok. Né? Senhores, eu vou pedir licença, a gente volta com vocês, com a sua opinião, mas tem que fazer um breve intervalo. Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo os 25 anos de promulgação da Constituição Federal de 1988. Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. Além de você, participam Juarez Gomes, doutorando em Direito Constitucional e coordenador geral do primeiro Fórum Nacional do Direito Constitucional. Participa também Sidney Guerra, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, doutor em Sociologia, mestre em Direito Constitucional, filósofo e teólogo. Acho que é o nosso maior currículo de hoje, né? Ricardo Barreto, mestrando em Direito Comparado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, presidente da Associação Cearense de Magistrados e nosso comentarista, Irã Ribeiro. Antes da pergunta do Irã, eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso que nós falamos sobre o ajuste, velocidade de mudança para acompanhar as intensas necessidades sociais ou a flexibilidade não dosada para também todo mundo não mexer, né, no texto. Um dos pontos principais que nós estamos comentando, só para falar dessa velocidade que eu acho interessante, é que nós temos um lema na nossa bandeira, ordem e progresso. E às vezes eu gosto de perguntar o que significa ordem e progresso, as pessoas só se limitam, é ordem e nós estamos progredindo. É justamente o progresso que veio do sociologismo de Comte, é a dinâmica da própria física, a dinâmica, ou seja, a sociedade é sempre dinâmica, e a ordem é como se fosse a estática, aquilo que vem dar equilíbrio à sociedade. Porque as outras bandeiras, se nós observarmos, a bandeira é um símbolo constitucional, está na Constituição, isso é importante, nós dizemos isso, a nossa bandeira é a única que tem algo escrito, tirando a do Irã, alguma coisa da religião, mas a nossa bandeira é a única que tem algo escrito. Agora, eu acho que o Irã falou uma coisa interessante, que é essa extensão de matéria. Na verdade, ele disse
ela é muito grande, mas são matérias que eu também concordo, que não deveria ser tratada na Constituição. Hoje nós estamos sofrendo um problema, por exemplo, o Código Civil, a partir do artigo 11, quando ele fala do direito da personalidade, ele puxa, né, são artigos que, de certa forma, eram para estar na Constituição, mas puxa para a lei substantiva, para a lei material. Né? Temos o artigo 47 da Lei 11.101, que é a lei de recuperação, também preserva o artigo 170 da Constituição. Eu entendo que chegou um momento, é ruim para o direito constitucional, é ruim para os estudiosos do direito constitucional, para os estudiosos da Constituição, nós temos tanta emenda. É muito perigoso para toda hora uma Constituição ser emendada, que no meu entender ela perde a identidade inicial dela. Senhores. Então aí eu acho que muitas matérias na nossa Constituição não devem ser tratadas na nossa Constituição. Ela deve preservar os direitos fundamentais, os direitos sociais, ela deve preservar, como você estava falando na questão do direito à felicidade, mas deve preservar. E além o dela direito à ser... felicidade, só para as pessoas acompanharem, foi citado aqui no intervalo, é uma ideia do Cristóvão Buarque, não é isso? Ser colocado no texto da Constituição. Além disso, o que torna ela extensa, e aí vem outro problema, que eu também acho de natureza, que nós precisamos, não sei a opinião dos meus colegas aqui, que nós precisamos moldar, é a questão da interpretação da Constituição. Os nossos artigos, eles deixam, as normas constitucionais, elas deixam muita vazão para várias interpretações. Isso é fruto de um país jovem. Por exemplo, nós enfrentamos um grande problema, é fruto de um país jovem, é fruto de um país que ainda precisa fazer estudos melhor na hermenêutica. O professor Juarez falando aqui uma coisa interessante. Nós temos um problema grave que precisamos resolver. A Constituição, ela alberga a greve, mas nós não sabemos como fazer a greve. Como fazer? Como lidar com ela? Dentre outros problemas, a saúde é um outro problema. O próprio Congresso Nacional, ele tem uma relação difícil, porque tem a questão das medidas provisórias, o rito processual do Congresso é lento e... Agora, deixa eu passar a palavra para o Irã, que ele tem perguntas sobre o Congresso, não é, Irã? Eu tenho perguntas sobre o Congresso, mas vou encaixar duas perguntas nesse momento. Primeiro, no Congresso, nós hoje sentimos uma demanda popular. Nas redes sociais, hoje não deixa ninguém afastar desse assunto, sobre a nossa quantidade de deputados e senadores. Tá certo? E, pelo meu entendimento, mas eu gostaria de ouvir de vocês, isto é uma matéria constitucional? Somente com mudança na Constituição poderemos alterar isso? Esse é o primeiro assunto. E outro assunto, amigo, que está muito demandado também, principalmente aqui no Ceará, para este segundo assunto, é a segurança. Tá certo? Maioridade penal. E aí nessa segurança nós temos a maioridade penal, porque hoje no Brasil nós percebemos diariamente que a grande quantidade de jovens com idade inferior a 18 anos estão praticando os mais diversos crimes. Irã, eu vou só te pedir, se você fica com essas duas perguntas, Irã, e nós vamos ter mais uma pergunta agora, que é de um telespectador que nos liga. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É Arnaldo. Arnaldo, você tem pergunta ou comentário? É o comentário. Fique à vontade. Eu vejo o seguinte, nós estamos atravessando uma oligarquia feudal do antigo Portugal. Certo. O Brasil está numa demobadernacia sem pudor e sem moral. É vergonhoso um brasileiro dizer isso, mas é verdade. Porque o melhor tempo que eu passei na minha vida foi no tempo da ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura dos 20 anos de 64 a 84. Hoje está um horror. O judiciário está brecado. Nós não temos mais democracia. É demobadernacia nacional brasileira. A bandeira do Brasil mudou. É toda preta, com um globo oval no meio vermelho. Em cima onde tinha a ordem de progresso, tem desordem baderna. E é onde tinha uma estrela mostrando o estado, tem um jacaré engolindo um leão. E embaixo tem demobadernacia nacional brasileira. Isso que eu tenho a falar a verdade. Você tem uma pergunta para a gente, não? Hein? Era só o comentário, não é? É só esse comentário. Arnaldo, muito obrigado pela sua ligação. Muito boa noite. Senhores, duas perguntas do Irã e o comentário do Arnaldo que a gente não pode deixar de responder. Eu queria que... primeiro, o comentário foi tão
severo que eu fiquei aqui, impactante, que eu estou aqui me recompondo, né? Com relação à primeira pergunta do número de deputados e senadores, é matéria constitucional porque está previsto na Constituição, inclusive o número de senadores, o número de como se forma o número de deputados. A segunda era a questão da maioridade penal, Irã? Exatamente. Eu, como você, eu também estou insatisfeito com esse sistema. Eu acho que simplesmente a convenção cronológica da idade, o estabelecimento de um ponto que é cronológico como de 18 anos, ele talvez no passado, naquele momento, 1940, quando o Código Penal foi inicialmente estabeleceu esse número, esse método, talvez funcionasse, mas hoje nós temos uma juventude cada vez mais precoce e uma marginalidade, a criminalidade cada vez mais complexa. Agora, o aspecto da pergunta do Irã, se eu bem entendi, sem entrar no mérito se devemos baixar ou não, a questão da mudança, mudar para atender ou mudar para tentar atender ao desejo da sociedade, porque, pelo que eu converso aqui com o Irã sempre, a gente não vê tentativa de mudança. Enfim, congressistas que se debruçam sobre a Constituição, tem o que fazer? Qual é o aspecto lá a ser conversado e dialogado? Esse aspecto da maioridade penal, os debates sempre têm na sua origem um seguinte aspecto. Hoje nós temos aquela transferência da responsabilidade, o adulto pratica um crime e o que ele faz? Ele atribui a autoria daquilo a um menor na faixa geralmente de 16 a 18 anos. Se nós pensarmos na possibilidade de deslocarmos essa maioridade penal para os 16 anos, a única coisa que a gente vai conseguir é a transferência que antes era do maior de idade para a faixa de 16 a 18, vai ser transferido para de 14 a 16. De 14 a 16. Então, essa evolução, essa alteração, ela talvez não traga nenhum benefício e ela simplesmente traga uma complexidade muito maior para o sistema prisional, porque se nós observarmos bem, o sistema prisional brasileiro já tem uma dificuldade imensa de administrar, nós considerando o indivíduo adulto a partir de 18 anos, penalmente responsável a partir de 18 anos. Você imagina se a gente desse isso para 16, como é que nós vamos administrar? Porque tem um ônus. Mas talvez... Como é que seria a administração disso? Tendo agora essa gama de 16. Eu entendo que o problema é que você não estará mudando o método, você estará mudando apenas um marco cronológico. Exato. De 18 para 16. Nós precisamos pensar em algo que analise os casos. Mais que isso, muito mais que isso. Que vá além O sistema penal ele é feito, na verdade, para recuperar. Se ele não recupera de 18 para cima, ele também não vai recuperar, pior ainda, talvez de 16 a 18. É isso? Eu acredito que muito menos. Eu só trago uma reflexão. Nós temos que ter o cuidado de, por uma dificuldade do sistema, tá certo? Nós não fazermos o que é necessário. Não fazemos nada. Mas por que por 14? Ou então que não se mude na Constituição, mas que seja criminalizada essas pessoas, né? Porque de repente estão matando, de repente estão roubando e nada acontece, ou passa 6 meses ali. E o crime aproveita isso. É o menor querendo entrar na quadrilha para ganhar dinheiro e o maior querendo botar o menor porque vai dizer que foi ele que atirou. Eu acho interessante essa discussão, inclusive é constitucional. Por isso que eu acho que quando nós falamos em mesa de bar, num shopping, as pessoas não percebem que estão falando da Constituição. Só queria trazer só um momento de reflexão, porque fica até, de certa forma, fácil a discussão de vamos aumentar diminuir a minoridade penal, etc. e tal. Mas o Estado, às vezes o adolescente, no caso, ele se torna criminoso, a criança, por ausência do Estado, por descumprimento da Constituição, dos direitos sociais à educação, é obrigação do Estado. Quer dizer, eles se tornam marginais, mas talvez não se tornem marginais porque querem. É porque é a opção que o Estado também dá. Só estou trazendo para nós refletirmos. Não é só baixar a idade. Talvez baixasse a idade quando o adolescente ou outras categorias da sociedade não tivesse desculpa. Olha, eu estou lhe dando escola, eu estou lhe dando acesso à escola, eu estou lhe dando acesso a isso, acesso ao trabalho, acesso à educação de um modo geral. Aí eles continuasse essa marginalidade, tudo bem, nós baixássemos. Mas eu acho que nós devemos refletir que muitas das discussões sociais, muitas das discussões
que nós lutamos essas discussões, é a ausência do Estado. As pessoas esquecem que só o ato, acho que nesse país, o ato de agradecer, já estamos pagando imposto. Para onde é que está indo esse dinheiro? Nós precisamos refletir isso. Nós precisamos melhorar o sistema penitenciário. É uma obrigação do Estado, a ausência do Estado. A Constituição não dá brecha para o Estado estar ausente. Quando nós aqui as pessoas falam, vamos pagar um plano de saúde privado. Esquecem que não havia necessidade de pagar o plano de saúde privado quando o Estado, no artigo 196 da Constituição, é obrigado a nos dar saúde. A segurança privada, a escola particular. De um modo geral é isso. Você sabe quem é que mais ganha dinheiro nesse país? Os planos de saúde privado, a segurança agora privada. Quando o Estado acha bom. Porque nós estamos pagando, nós não estamos lutando pela falsa ausência do Estado. Eu peço licença, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, seu nome? Boa noite. Boa noite, seu nome, por favor? José Roberto Martins. José Roberto, você, por favor, baixa um pouco o volume da sua televisão, por favor. José? Tá, pronto, baixei. Pronto, você tem pergunta ou comentário? Eu queria fazer um breve comentário e fazer uma pergunta. Fique à vontade. Aos participantes desse programa maravilhoso. Opa, eu queria agradeço. fazer um comentário e perguntá-los qual a visão dos juristas, que os juristas têm em relação à idade penal, exatamente esse tema que está sendo abordado aí. Certo. Como é que o adolescente de 16 anos ele tem gerência sobre o futuro da sua cidade, do seu país, do seu município, através do voto? Okay. Ele não gerencia penalmente a sua própria vida. Quais são os pontos principais, positivos e negativos, que os participantes aí do programa estão achando ver em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Queria fazer essa pergunta ao professor Juarez, se não me engano é Juarez Gomes. Isso. Ele abriu aí a pauta sobre esse tema. Queria perguntar ao senhor Juarez Gomes, quais são os pontos positivos e negativos que ele vê em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. José, agradeço demais a sua participação. Muito boa noite. Ligue outras vezes, viu? Pergunta é para você. José, boa noite. Esse tema é um tema bem instigante, né? O tema da maioridade penal. Eu havia dito que eu não acredito muito nesse mecanismo de redução da maioridade penal como sendo uma solução mágica. Eu acho que, já que nós estamos trabalhando em quantitativos, diminuir, eu acho que ao invés de diminuir a maioridade penal, eu acho que a gente devia aumentar os investimentos. Se houvesse um acréscimo nos investimentos, cada vez que o Estado ocupa os espaços, cada vez que o Estado cumpre realmente o que está previsto na Constituição, porque esse problema da violência, se a gente pensar bem, ele é nada mais, nada menos do que um descumprimento à Constituição, nos seus fundamentos, naquilo que o Estado se propõe. Porque a Constituição ela é uma síntese do pensamento político de uma sociedade. É uma síntese do pensamento político. É como se o povo brasileiro dissesse assim, eu quero o meu Brasil desse jeito. Só que alguém tem que materializar aquilo. E esse alguém é o próprio Estado, a administração. O grande problema é que se nós materializássemos por uma mágica, vamos supor, todas as escolas perfeitas hoje, o resultado nós viríamos daqui a uns 10, 15 anos. E a gente não sabe se vai estar vivo na volta para casa, porque são 30 assassinatos. Então é absurdo. Então precisaria também dar longo prazo, mas algo imediato. E só acrescentando ao meu amigo Hamilton, aquele pai que a filha dele estava dirigindo um carro e que levou um tiro e faleceu e que até hoje ele não se equilibra. Aquele pai vai cobrar de quem esse assunto? Porque imediatamente disseram que foi um menor que atirou. Não é? Quer dizer, e isso vem se repetindo de uma forma... E se por um acaso o adulto que utiliza-se desse artifício do menor tivesse uma pena maior por isso? Pois isso já foi pensado? Eu acho que esses argumentos emocionais que o Irã colocou aqui são muito difíceis de rebater, porque eles apelam muito para o que nos acontece na prática, né? Mas eu imagino que um sistema em que você analisasse caso a caso a maturidade mental do envolvido, do adolescente envolvido, seria mais justo, talvez submeter lá uma equipe interdisciplinar que pudesse
diagnosticar se ele deve ser tratado como maior ou se ele deve ser considerado ainda um menor. Aí seria uma flexibilidade de caso você a caso. poderia estabelecer uma idade mínima, até os 16 anos, mas abaixo desses 16 anos nós teríamos uma inimputabilidade e a partir de 16 anos uma imputabilidade talvez relativa submetida ao exame criminológico por uma equipe interdisciplinar. Peço licença, nós temos que fazer mais um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o último bloco do programa Verdade. Lembrando, você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. Até já. Bora. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando a respeito dos 25 anos de promulgação da nossa Constituição Federal, promulgada em 1988. Além de você que participa por meio do telefone 3486-1721, ainda dá tempo, participam aqui no estúdio Juarez Gomes, doutorando em Direito Constitucional, coordenador geral do primeiro Fórum Nacional de Direito Constitucional. Participa também Sidney Guerra, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, doutor em Sociologia, mestre em Direito Constitucional, filósofo e teólogo. Participa Ricardo Barreto, mestrando em Direito Comparado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e presidente da Associação Cearense de Magistrados. E, claro, nosso comentarista, Irã Ribeiro. Senhores, falamos de alguns aspectos que havia, algumas decepções, etc. Mas o que ainda falta? Quais são os buracos? Aquelas regulamentações que ficaram para o amanhã e que nunca aconteceram. O que tem aí na fila de importante para ser regulamentado? Eu entendo que precisa, assim, urgente a questão da saúde, questão de segurança à saúde. O Brasil está passando por uma crise de saúde muito séria, que está entregue. O Estado, isso que o professor Juarez falou, que nós estamos comentando, a ausência do Estado tem criado um caos muito grande na saúde. Eu vejo as pessoas desinformarem aí, as pessoas têm um acesso à justiça, não sabem que têm um acesso à justiça. Vejo pessoas aí dizendo que ganham um salário mínimo, só a exemplo, e que fica dizendo que do salário mínimo paga 200, 300 reais de medicamento. Podia impetrar um mandado de segurança diretamente, os mandados, esse tipo de situação, mandado de segurança. Mas tem defensor público para quem busque isso? O Estado tem, os defensores públicos, eu posso falar mais do Ceará, eles lutam mesmo, a categoria que luta, quer dizer, a saúde é tão importante. Mas eu digo em número suficiente para atender a demanda da população. Temos, porque nas próprias universidades e faculdades, nós temos os escritórios de prática jurídica. Na Unifor, nós temos um atendimento de mais de 8.000 pessoas semestralmente. Quer dizer, há todo um aparato para também a questão social, não só na Unifor, como nas outras faculdades também. Eu acho isso tão importante, a segurança, que hoje o medicamento é direto, a saúde é direto impetrado no tribunal. Não vai nem no juiz de primeiro grau, devido à urgência. Eu queria aproveitar o doutor Sidney, não é isso? Falando aí, para que a população que está nos ouvindo tivesse conhecimento. Quer dizer que saúde é uma obrigação constitucional do Estado. Se eu não encontro saúde num posto médico, num hospital, eu posso entrar e pedir constitucionalmente para o Estado me atender. A coisa é tão séria da falta de informação, porque por isso que eu acho que nós ficamos debatendo aqui a minoridade penal, mas nós não temos ver os outros aspectos sociais. Por exemplo, eu vejo problemas de natureza grave. Isso é só a título de exemplo. Uma pessoa é atropelada na Praia do Futuro. Aí o que é que sem uma ambulância tentam levá-la lá para o Frotão? Quando, na verdade, poderiam parar aqui no Hospital São Mateus, ou em qualquer outro hospital, dizer, ele precisa do atendimento. Sabe por quê? E ele tem obrigação de atender. O hospital tem obrigação de atender, porque não vai atender de graça, não. O próprio SUS vai lá vai pagar. Agora, ele não quer, porque o hospital fica dizendo, não precisa. Quer dizer, nós temos muitos direitos, isso é importante, aí são direitos constitucionais que eles precisam ser exercidos. Ao meu entender, quando nós discutimos a Constituição... A Associação Cearense de Magistrados devia ter uma campanha na televisão falando desses direitos mais básicos, viu? Hamilton, é complicado nós falarmos aqui em termos genéricos, em termos de direito, quando a gente sabe que a realidade ofusca muitas vezes esse conjunto de direitos que a sociedade tem, né?
Então, colocando na prática, em termos práticos, o que nós temos que ter são gestores honestos, uma fiscalização. Porque o problema não é questão de dinheiro, não é somente dinheiro que falta para esses gestores. É a idoneidade necessária para que eles encaminhem corretamente os assuntos, e eles devem ser, por sua vez, também, aliás, da nossa parte, fiscalizados. Nós estamos com um problema muito grave que está se colocando aí, que é a questão da PEC 37. Estão tentando tirar os poderes do Ministério Público, poder de fiscalização, de iniciativa da investigação. Programas aqui sobre isso. A sociedade não sabe o risco que ela está correndo no momento em que passar essa PEC. Simplesmente o Ministério Público vai deixar de poder investigar diretamente aquela prova dentro do inquérito policial. O Ministério Público, por sinal, um direito fundamental, um mecanismo fundamental da Constituição de 88. É uma instituição fundamental para a própria aplicação da justiça. Isso é modelo vindo de outro país? De onde foi que surgiu? O Ministério Público é um órgão permanente, né? Ele é o fiscal da regularidade da vida como um todo no país. Então, é como o professor Barreto falou, essa PEC 37, tirar das mãos de um órgão independente, como é o Ministério Público, a possibilidade de produzir provas no inquérito e deixar essa prova a ser produzida apenas num órgão de vinculação administrativa ao Executivo, eu acho extremamente temerário também. É você colocar na mão, devolver na mão, com todo o respeito que eu tenho a classe de delegados, mas os delegados, eles não têm aquelas prerrogativas que a carreira do Ministério Público da Magistratura tem. Irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade. O inquérito policial já está até defasado da maneira que tá. Exato. Então, o que você coloca na mão de alguém que pode sofrer uma influência ou ingerência do Executivo, como nós sabemos que sofrem, um delegado muitas vezes que não atua dentro de uma expectativa de determinado gestor, ele pode vir a ser transferido. Então, você fragilizar demais uma peça fundamental como o inquérito policial. A sociedade tem que estar atenta a essa PEC 37, no sentido de reprovar a sua edição. Gostando muito do que o doutor está falando, mas eu vou voltar aqui no doutor Sidney, quando ele diz que um atropelamento, como um acidente em casa, como qualquer caso grave, doutor Sidney, os nossos ouvintes que estão aí na televisão, pode procurar urgentemente qualquer hospital e tem obrigação de ser atendido por esse hospital, se for um caso urgente, um caso de gravidade. É isso? De extrema gravidade, sim, porque é risco à vida. A vida é um direito fundamental, uma cláusula pétrea da Constituição. Nós estamos falando da Constituição. Claro, casos simples podem ir direto no hospital público, mas casos graves, até você conduzindo um caso como leigo que não entenda, você pode passar para que o hospital, qualquer hospital particular, o examine e leve a um hospital público, se for o caso. Okay, bom, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome? Raimundo Alves aqui. Raimundo, você tem pergunta ou comentário, Raimundo? É mais um comentário, mais um pouco de crítica, né? Fique à vontade. O que está acontecendo é que falavam tanto da ditadura, e hoje criaram tal moleza. Não tem autoridade mais da justiça, não tem autoridade mais da própria política sequer para fazer uma lei. Nós estamos com 11 anos que não temos um decreto-lei aprovado pelo Congresso Nacional e Senado Federal, e hoje fica essa troca de acusação sobre menor, acusar o menor, porque é muito prático acusar o menor. O Estado não cumpre com a parte dele. Okay. E a justiça não cumpre com a parte dela. E o cidadão está aí se lascando todo de pagar imposto. E nós não estamos vendo nada em troca, só fala de roubo, mais roubo. E chega de bababá. Eu acho que tem hora que alguém tem que tomar a frente. Não a senhora Justiça, ou algum coronel desse começar a gritar aí, porque o povo não aguenta mais. Está morrendo gente, é como morre peixe quando a água está contaminada. Muito obrigado e boa noite. Nós que agradecemos a sua participação, Raimundo. Muito boa noite. Senhores, quem comenta? Essa temática, a gente nota na fala dos ouvintes aí, do José, que há uma vontade ou necessidade de mudanças, de sistematização, que a coisa flua bem. Tudo. Inclusive, esse é um dos objetivos do evento que nós vamos ter no final de semana, do Fórum Nacional
de Direito Constitucional, que vai haver a partir de quinta-feira, né, 7, 8 e 9. E foca em quê, Juarez? Ele vai discutir sobre várias óticas os aspectos constitucionais, as influências que a Constituição sofreu e quais influências também ela produziu a partir do seu nascimento, de 88. Então, nós temos lá eventos divididos em várias temáticas, tanto temáticas de ordem social, de ordem econômica, e isso está distribuído nos 3 dias de discussão, então, com vários professores de altíssimo gabarito, 2 estão aqui presentes, né, o professor Sidney Guerra, o professor Barreto, e o professor Almir Pontes, e vários outros que vão estar lá discutindo conosco essa temática. Então, a partir de quinta-feira, a abertura vai ser à noite, lá no Hotel Praia Centro, o evento nós vamos discutir exatamente uma continuidade dessa nossa discussão. Hoje nós temos no Senado Federal uma votação importantíssima, que é a questão do veto dos royalties, né? Esse tipo de mudança está na pauta de vocês? Vocês discutem isso? O aspecto dos royalties do petróleo, isso, né? Exatamente. Essa temática vai estar permeada. Eu usei esse exemplo, isso como um exemplo, mas enfim, coisas que estão em pauta, o ICMS, a Unicasso, coisas práticas, perto do cidadão. Nós vamos ter nas temáticas discutidas no fórum, aspectos econômicos, né, da Constituição e aspectos voltados para as discussões mais recentes, mais atuais. Raimundo, o Arnaldo, acho que era Zé Roberto, segundo que ligou. Se quiserem participar, eles podem aparecer. Podem assistir, sim, com certeza. As discussões estão abertas. Eu vou tratar de um tema bastante interessante, que é a judicialização da política e o ativismo judicial, que são essas decisões do judiciário se afetam ou não o legislativo. A mora do legislativo, essa lerdeza do legislativo em votar, e o judiciário está tomando decisões, como a questão da união estável dos homoafetivos. Então, muitos, às vezes, têm a dúvida se o judiciário está legislando ou não. E aquilo do ativismo judicial que está ocorrendo nas redes sociais, esse ativismo, o povo querendo ir, porque o povo é o elemento principal da Constituição. O poder, você abre a Constituição, o primeiro artigo logo já diz que o poder emana do povo. Eu acho até interessante essa Constituição, que tem algumas coisas que eu sou contra, no bom sentido, é dizer, o poder emana do povo. Aí vem logo depois diz, o poder judicial não são os órgãos judicantes, os órgãos que legislam. O poder só há um. O poder só é um, que é do povo. E o povo que está nos vendo, ele poderá mudar o Estado a qualquer momento. Ele poderá mudar como? Através do voto, que está previsto na Constituição. Através do povo. O povo não sabe o poder que tem de coletar mais de 1 milhão de assinaturas e colocar à prova uma lei que o povo quer. Ele não precisa esperar o poder legislativo para isso. Sim, você vai permitir que eu faça só um adendo aqui. É importante que se diga que a democracia ela não se resume a meramente votar. Eu acho que o povo exercer a fiscalização através das suas instituições próprias ou diretamente é fundamental para que nós tenhamos, sim, a democracia plena. Essa questão só de ter uma boa captação de votos, de você ter direito de ir lá e depositar o seu voto, escolher livremente, entre aspas, o seu candidato, não é suficiente. Exige a participação popular na fiscalização, no acompanhamento dos seus congressistas. E uma outra corrigenda que eu gostaria de fazer é que eu sou apenas, professor, eu sou apenas um simples magistrado, eu não sou professor de carreira, não estou na sala de aula, eu exerço a magistratura. Está dando aula para a gente aqui. Mas interessante tudo que a gente ouviu, e há pouco tempo foram colhidas 1.600.000 assinaturas, tá certo? Sobre a posse do presidente do Senado Federal. Chamado Fora Renan. 1.600.000, mais de 1.600.000, mas vamos ficar aqui para não ficar fácil. E aí, parou aí, não anda esse processo? Foi um desdém absoluto. Não, na verdade, nós precisamos desse exercício, isso é a democracia. Demos, a palavra demos vem do povo, democracia é sistema, é um sistema exercido pelo povo. Não podemos também imaginar que dentro de um Estado democrático, toda a coleta de assinatura, toda a vontade do povo seja, claro, existe o povo coletar assinaturas e atrás o exercício da cidadania. Por outro lado, o da ficha limpa deu em alguma coisa, né? Por exemplo, aqui nós criticamos os menores, mas também esquecemos que o Estatuto do Idoso
tem um show de rock and roll, como teve em São Paulo da ACDC, os pobrezinhos dos idosos, tudo comprando ingresso, mas comprando ingresso para os filhos venderem. Quer dizer, é toda uma conjuntura. O nosso ouvinte aí falou da corrupção. Nós somos também corruptos. Às vezes eu costumo dizer, a pessoa diz, aquele político é corrupto, ele tem razão. Mas na hora que ele é multado, por exemplo, ele é multado, ele recebeu a multa, ele sabe que cometeu aquela infração. Por que ele não paga também? Não, ele tenta não pagar, ele tenta entrar na justiça, tem que pagar também. Por exemplo, nós temos que ter a consciência, a cidadania, a consciência democrática. Bom, eu passei no sinal vermelho, então vou pagar, porque eu fui culpado. Não, aí nós tentamos... Tem que assumir o ônus da minha escolha, Pois é, corruptos sempre são os outros. Mas a partir do momento que eu tento, mesmo na lei seca, chegar para um agente de trânsito, olha, não faça isso comigo, eu sou corrupto tão quanto um político. Então, eu acho que o exercício da democracia, o exercício da cidadania, com fiscalizações, irá melhorar muito as mazelas por qual o povo esteja passando. Senhores, programa, falta 1 minuto e 50 segundos. Vou garantir aqui 30 segundos para cada um no máximo, para a gente, considerações finais. Juarez? Eu queria agradecer a oportunidade para a gente estar aqui falando com as pessoas sobre essa temática que rege exatamente a vida da gente, né? E conclamar as pessoas que realmente ativem a sua cidadania, né? Tem gente adormecido aí no exercício da sua cidadania e é a oportunidade nós temos todos os dias. O controle social, não existe o controle não se restringe apenas ao voto. O voto é uma das formas de controle, mas a partir do exercício do voto, existem outras formas de controle, que são os controles sociais, e eles são regidos pelos textos constitucionais, né? Só para agradecer aqui o convite, eu achei maravilhoso o programa e dizer que o próprio programa aqui está sendo cidadão. Vocês aqui trazendo esses temas aí, é o exercício da cidadania. Não pensamos que nós não estamos atingindo as pessoas. A partir do momento que nós estamos comentando aqui, os telespectadores com certeza farão um dia melhor para todos nós. Fica só registrada a saudade da professora Carla Michele, que provocou o debate e não compareceu. Eu queria só me dirigir àqueles dois telespectadores que pareciam estar muito desanimados com a sociedade que a gente... Arnaldo e Zé Roberto, isso, Raimundo, né? Queria me dirigir a ele e dizer que não percam as esperanças, nós estamos formando esse país, nós somos a solução dentro desse problema, desse grande problema que se chama Brasil, e eu tenho esperança, como jovem, de que ainda dentro dos meus curtos anos, nós teremos alguma mudança mais permanente nesse país. Irã Ribeiro. Hamilton, estou muito satisfeito em ter conversado com esse jurista sobre a Constituição e mais ainda de dizer para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo que saúde, educação e segurança são cláusulas que não podem ser mudadas na Constituição, são cláusulas pétreas. E que vocês ouviram aqui um jurista dizer que o hospital tem obrigação de atender uma pessoa em estado grave, qualquer cidadão, não precisa ter dinheiro. Chegou no hospital em estado grave, tem que ser atendido. Olha, vamos levar a gente para a porta desses hospitais, meu povo, não vamos mais ficar morrendo da míngua, não. Senhores, muito obrigado, muito boa noite, foi um prazer recebê-los. Obrigado a você que esteve conosco, que ligou. Lembre-se, agora de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então fica aqui com a frase do Chico Buarque: ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Nada de violência. Grande abraço. Terça-feira que vem, a gente está de volta com mais a verdade. Abraço. Tchau.